Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querida e querido jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, nós estamos bem. Graças a Deus por mais essa manhã. Nós estamos aqui despertados e com muita gratidão a Deus nós podemos também declarar que nós despertamos também espiritualmente. Despertamos fisicamente e agora estamos despertados também espiritualmente. Como nós somos gratos a Deus por vivermos este momento, por podermos entender que nós temos essa oportunidade de contar os nossos dias desta maneira. Nós temos também liberdade, a promessa da palavra de Deus que Cristo foi Ele nos chamou para a liberdade, promessa do Senhor que um dia nós conheceríamos a verdade e essa verdade ela nos introduziria num processo de libertação. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui nessa manhã, juntamente com você, dando esse testemunho que nós estamos conhecendo uma verdade que nos liberta. Graças a Deus, nós estamos prosseguindo na nossa caminhada de trazer a palavra de Deus para como uma base, né, para a nossa vida cristã. Nós entendemos que a palavra de Deus ela pode produzir esse terreno sólido, né, onde nós podemos estar edificando a nossa vida. O apóstolo Paulo fala, né, que existe esse caminho de lançar o fundamento como um prudente construtor e cada um veja como edifica sobre ele. Esse falar do apóstolo Paulo, ele nos encoraja a termos o Senhor Jesus Cristo como nosso fundamento. E nós agora podemos construir em cima desse fundamento. Nós estamos aqui, a palavra fala que nós estamos arraigados e alicerçados em amor. E o arraigamento quer dizer o nosso relacionamento orgânico com o Senhor. E o alicerce, ele quer dizer uma construção. Então, por um lado, nós estamos organicamente, nós podemos dizer assim, estamos construindo. O edifício de Deus não é compreensível com a mente humana. Ele é construído com pedras, mas com pedras vivas. Isso que o apóstolo Pedro nos encoraja e nos mostra que como pedras vivas nós estamos sendo construídos um edifício, ou seja, existe uma construção acontecendo nesse universo. Existe algo que está sendo produzido nesse universo, ou seja, existe uma edificação. E essa edificação, que é uma edificação espiritual, ou seja, o homem hoje ele desfruta deste privilégio de estar de estar em um lugar onde está participando de uma edificação. E nós entendemos que essa edificação, o que Deus está edificando nessa terra, está sobre Cristo como fundamento. E está também em nós nos alicerçarmos e nos arraigarmos na verdade que é a palavra de Deus. Nós falamos muitos, já gravamos muitos áudios falando da beleza, né, e da riqueza que é nós vivermos uma vida em obediência à palavra de Deus, que o falar de Deus ele é totalmente seguro. E agora nós chegamos em um momento de falarmos da tragédia da desobediência,
do caos que introduziu na humanidade esse estado de desobediência. Se por um lado a obediência ela nos traz bênçãos, a desobediência ela nos traz maldição. É uma palavra forte, mas nós não temos como sair dessa realidade. E nós estamos tomando o texto de Gênesis como base para nós falarmos dessa porção da desobediência. Gênesis capítulo 2, versículo 15 fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa aqui foi a ordem inicial de Deus. E a orientação e a advertência é para o que está aqui no versículo 17, muito claro. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha só como é que o texto termina, certamente morrerás. Então essa foi a orientação que Deus deu para Adão e Eva, né? Agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, nós lemos assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, o que nós já podemos aprender desse texto? Aqui está a serpente, né, já fazendo uma pergunta, né? É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Então, a palavra de Deus deixa clara que desde o princípio o diabo ele é o pai da mentira. Ele está aí para enganar, para seduzir, principalmente para arrastar para longe do propósito de Deus, o homem que Deus criou para si. Então, graças a Deus, o que nós vemos aqui? Olha, é assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Agora o versículo 2 fala assim: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que fica para nós desse texto é a clareza que aqui Eva tinha sobre a ordenança de Deus, o mandamento de Deus. Ela estava clara daquela direção que Deus tinha dado para ela. Então, aqui nós já queremos abrir um parênteses e, puxa, se Eva, ela estava clara da vontade de Deus, e se Eva poderia comer de todas as árvores que estavam no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já estava clara disso, já estava, né, totalmente consciente da consequência de se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí fica agora uma advertência para nós. Mesmo estando clara, mesmo sabendo da consequência, Eva comeu. Hoje, agora é o nosso momento. Na verdade, essas palavras, foram escritas, a própria palavra de Deus mesmo deixa claro que tudo aquilo que foi registrado na palavra de Deus é para nossa advertência, a fim de que nós não cometamos os mesmos erros e, principalmente, o texto fala claramente que nós não cairmos na concupiscência dos enganos, né? A palavra de Deus deixa clara que nos adverte para nós não sermos enganados
A palavra de Deus, Deus ele deixou a sua palavra para que nós não sejamos enganados e não cometamos os mesmos erros. E aqui nós vimos Eva totalmente clara, né? Tanto ela estava informada, quanto também ela estava o que? Consciente. Olha só, vou ler novamente, olha. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui nós podemos inferir que aqui são lançadas as bases do estado que nós vemos a humanidade. O que acontece hoje na esfera espiritual, que muitas das vezes nós não vemos, mas que nessa manhã que Deus está dando cada um de nós a oportunidade de ter os nossos olhos espirituais abertos. O que nós vemos? Deus ele dando uma ordem, Deus ele orientando os seus filhos, Deus colocando o homem em um lugar seguro, e Deus, por meio do seu Santo Espírito, não deixando de orientar o homem, tá certo? Isso aí que é uma revelação que nós precisamos ver. Neste universo existe algo acontecendo, que é o que? Deus ele falando, olha só, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Hoje Deus ele está hoje agindo. Como que Deus age hoje? Deus age hoje por meio da ação do Espírito Santo, trabalhando no coração do homem e guiando o homem. Na verdade, Deus está aqui hoje conosco, fazendo essa caminhada juntamente conosco, contando os dias juntamente conosco. Os nossos dias hoje, eles são contados debaixo dos olhos do Senhor, e nós fazemos a nossa caminhada debaixo da orientação do Senhor. Graças a Deus por isso que nós estamos aqui, gastando o nosso tempo e fazendo isso com muito temor e tremor diante de Deus, e desejoso, né, que essa realidade continue enchendo o meu coração, continue enchendo o seu coração, que agora durante esses áudios que estaremos falando sobre a desobediência, essa desobediência nós começamos a falar, que ela lança um princípio. Na verdade, aqui agora existe um princípio. O Deus que fala e orienta, e o homem que é senhor de si e pode fazer as suas escolhas. Então, essa é a base. Esse aqui é o fundamento que está sendo lançado, né? O que nós vemos hoje é produto desse fundamento, de um Deus que fala e orienta, que principalmente de um Deus que quer advertir o homem, e um Deus que quer colocar o homem em um lugar seguro. E do outro lado nós vemos Eva representando aqui o ser humano que pode fazer as suas escolhas. Jamais nós vamos ver na palavra de Deus, né, o que fica mais claro na palavra de Deus é um Deus que fala e orienta o homem, e de outro lado é um homem que é responsável por si, um homem que ele é senhor de si, até que ele compreenda que ele necessita da orientação de Deus. Então, continuando a leitura aqui, Gênesis capítulo 3, agora nós vimos Eva totalmente clara, tanto da consequência, né, e quanto também da qual seria a sua atitude adequada, né? Aí o versículo 4 fala assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora a serpente ela está aqui fazendo, né, colocando em dúvida aquilo que Deus tinha falado. Se nós confrontarmos os dois textos, olha só.
Mas da árvore do conhecimento, em Gênesis capítulo 2, 17, fala assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus falou: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 4, fala assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Agora, a Eva, que ela está sendo entregue aos seus próprios pensamentos, ela está aqui tendo a liberdade de chegar às suas próprias conclusões. Viu só, isso aqui é uma advertência para nós. Nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que orienta, mas nós não temos um Deus que nos obriga. Eu não sei qual que é a sua experiência, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querida e querido jovem. Quanto tempo da minha vida eu gastei achando que eu seria empoderado, que o empoderamento me faria obedecer a palavra de Deus. Quanto que eu errei, quantos pecados que eu cometi, achando que Deus ele ia entrar em cena e ele ia escrever a minha história e ele seria o protagonista da minha história. Mas olha, fatalmente eu gostaria de te falar. O que Deus faz pelo ser humano é falar, advertir. E agora, neste momento que nós estamos vivendo, que agora nós estamos agora na era da graça. Agora, o que Deus faz pelo ser humano é conceder a sua graça, mas para aquele que se posiciona diante dele. Por exemplo, aqui a experiência de Eva. Se Eva estivesse nos nossos dias e ela clamasse ao Senhor por meio do Espírito Santo, Eva ela receberia poder para ela funcionar, mas de acordo com a inclinação do seu coração. A graça de Deus ela só ia ser visível e perceptível na vida de Eva, se Eva, agora aqui nesse diálogo que ela está com a serpente, ela se voltasse para Deus e esse diálogo que ela está tendo com a serpente, ela teria esse diálogo com Deus. Seria mais ou menos assim, nessa era de hoje. Eva voltaria totalmente o seu coração para Deus e falaria com Deus: Deus, muito obrigado porque o Senhor me advertiu que eu não posso comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o Senhor me advertiu que no dia que eu comer deste fruto, eu vou morrer. Por isso, nessa manhã, nesse dia, nesse momento, eu faço uma escolha. Eu, conscientemente, eu escolho não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu escolho pagar um preço para que eu tenha vida, porque eu sei que se eu comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou morrer certamente, porque o Senhor falou. Aí nessa hora, Eva, ela seria colocado em um processo, nós estamos trazendo Eva para agora, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, nós estamos trazendo Eva para este momento que nós estamos vivendo. Então Eva agora ela começaria, né, sofrer as investidas do diabo, a instigando a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas agora, por causa das suas escolhas, por causa das suas convicções, por causa do seu posicionamento do lado do falar de Deus, Eva agora ela pagaria um preço. E a palavra de Deus é clara, que neste momento a graça de Deus ela se apresenta salvadora. Nós já temos falado muito desse texto. Agora
A graça de Deus, ela se apresenta salvadora e ela começa agora a capacitar Eva de acordo com as suas escolhas, de acordo com o desejo do seu coração. A graça de Deus agora ia empoderar Eva, e Eva agora ela resistiria, ela aguentaria ficar sem desobedecer a Deus. O momento que nós estamos vivendo agora, a graça de Deus, ela nos dá a condição de aguentar, a suportar, a vencer as tentações, para que nós nos posicionemos diante do lado do falar de Deus. Então, este é o momento que nós estamos vivendo e essa é a visão para os nossos dias de como Deus tem trabalhado com o ser humano. Não sei como tem sido a sua vida, mas é claro, Deus ele fala uma palavra segura. Hoje, por meio do Espírito Santo, Deus fala ao coração do homem. Deus não deixa de falar aquilo que é essencial para a nossa vida. Essa palavra de Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa palavra é uma palavra essencial. Iguais são todas as palavras que Deus fala ao nosso coração. É essencial, né? E essa palavra aqui, capítulo 3, versículo 4 de Gênesis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Que palavra é essa? Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Um dos benefícios agora na era da graça que nós desfrutamos é o espírito de sabedoria e o espírito de revelação que Deus ele tem derramado sobre o coração dos seus filhos, né? Que nós possamos pedir a Deus a ação desse espírito de sabedoria, de revelação na nossa vida. Olha só. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Na verdade, então já pensou se você está diante de um precipício e alguém fala com você: pode pular, que lá embaixo está tudo escuro lá embaixo, né? Alguém chega perto de você e fala: pode pular, que lá embaixo tem uma cama elástica que não vai deixar você machucar. Lá embaixo existe pessoas te segurando, mas quando você olha lá para baixo, você só vê um abismo, você só vê escuridão. Então, nessa manhã, o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração é isso. Olha a diferença, olha a diferença de a maneira que Deus fala e aquilo que Deus tem deixado como legado para os seus filhos. E olha a, a questão tenebrosa, nebulosa, que é, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Então, Eva aqui, nós vamos ver que fatalmente Eva ela foi seduzida. Olha só como é que fala o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora Eva aqui, ela já, a serpente aqui, ela já está colocando em dúvida não somente a palavra de Deus, mas agora a serpente aqui, ela está colocando em xeque o caráter de Deus, né? Primeiramente agora aqui, a serpente ela já conseguiu falar com Eva que Deus estava falando o quê? Mentira. Agora, Eva, a serpente, agora ela está aqui colocando em dúvida as intenções de Deus para a vida do homem. E isso tem dado certo e funciona até hoje. Hoje, de graça, nós rejeitamos o falar de Deus. De graça, nós rejeitamos a orientação do Espírito Santo. E de graça também nós aceitamos abraçar um estilo de vida totalmente duvidoso, sem nenhuma garantia de futuro. Não é verdade? Olha só, o que é mais seguro?
O que é mais seguro? Olha, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você vê uma direção segura nessas porções da palavra? Você vê um caminho seguro? Você vê também um caminho praticável aqui? O que nós precisamos entender é que os mandamentos do Senhor, eles são praticáveis, principalmente agora, no momento que nós estamos vivendo, que nós contamos com a assistência do Espírito Santo de Deus. Os mandamentos do Senhor são praticáveis. Olha só, o capítulo 2 de Gênesis, o versículo 16, a parte B, fala assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, eu não estou te proibindo de comer de árvore nenhuma. Eu não estou aqui é, te privando de comer de árvore alguma. Eu só estou te falando que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas nós precisamos entender que Deus, ele fala a sua palavra é para o ser humano. Quem é o ser humano, meu irmão, minha irmã, querido e querida jovem? O ser humano é um ser inteligente, criado conforme a imagem e semelhança de Deus. É um ser que tem capacidade de compreender, de entender. É um ser que tem condição de fazer escolhas. Então, olha só a segurança do falar de Deus. E olha agora o estado de trevas e de nebulosidade que traz aqui a palavra da serpente. Respondeu-lhe, capítulo 3, versículo 1, mais a serpente, mais sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, já colocando dúvida no coração de Eva, tentando mostrar para Eva um Deus carrasco, né? Um Deus que priva o homem, um Deus que autoritário. Nós sabemos disso que quando nós nos sentimos diante de um autoritarismo, a primeira coisa que o ser humano faz é despertar nele o espírito de desobediência. Isso aqui deu certo, gente, desde o princípio. Então, quando chega alguém autoritário perto de nós ficamos analisando essa pessoa e no primeiro momento nós vamos nos rebelar contra ele. O autoritarismo nunca funcionou e jamais Deus ele é autoritário. E o que a serpente quis mostrar para Eva aqui, que Deus ele era autoritário. Não se engane, meu irmão, minha irmã, querido e querida jovem. Deus ele não é autoritário. Deus ele respeita a liberdade que ele deu para o ser humano. Deus nos deu liberdade. E aqui nós vemos a serpente mostrando agora para o ser humano um Deus autoritário, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? O versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui nós já vemos Eva aumentando uma palavra. Essa palavra, nem tocareis nele, se você for conferir bem, ela não está aqui no versículo 17. Olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Mas agora nós já vemos Eva aqui, olha, no capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui nós gostamos de falar que a serpente, que tipifica Satanás, ela já está começando a surtir efeito no coração de Eva. Esse Deus autoritário, esse Deus que, porque ele é autoritário, ele é um Deus que eu preciso desobedecê-lo, que eu preciso afrontá-lo, já começou agora a surtir efeito, nem tocareis nele. Então, durante as próximas sexta-feiras agora, nós estaremos falando exatamente o que levou, né, a humanidade caminhar para essa situação presente, para essa realidade presente. As bases são lançadas aqui. Aqui, nesses textos que nós estamos lendo, são as bases de onde se desenvolver o estado que se encontra a humanidade hoje. Hoje nós vemos a humanidade em um estado totalmente deplorável, né? Hoje nós vemos que alguma coisa desesperadamente precisa ser feito, né? O que nós percebemos aqui, né? Hoje, quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós vemos que a intenção de Deus, né? Eu até anotei uma frase aqui, olha só. A obediência nos traz para um eixo seguro, onde ouvimos as palavras: não come, você vai morrer certamente. E a desobediência, ela nos afasta desse eixo seguro. Então, nós vemos na palavra de Deus, né, que esse espírito de desobediência, ele nos afasta desse lugar seguro, né, que é esse lugar onde Deus fala com seus filhos. E agora os seus filhos, agora, ouvindo a voz desse Deus, eles permanecem em um lugar seguro. Isso nós vemos na palavra de Deus. E nós vemos neste mundo a consequência da desobediência, o homem vivendo por sua conta e risco. Mas qual que é o resultado disso? O homem vivendo por sua conta e risco, não precisamos falar muitas coisas, apenas olharmos para o estado atual da humanidade. Então, graças a Deus, é dentro deste princípio que nós queremos estar falando agora por um tempo sobre as consequências da desobediência. E para nossa meditação nesse dia, né, nós vamos usar esse texto aqui de 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 13 e o 14, fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós estamos aqui, graças a Deus por isso, nós estamos chegando de um passado. Cada um de nós aqui, se formos fiéis à nossa consciência, nós podemos com clareza declarar que nós estamos chegando de um passado. E qual é o passado? É este passado aqui que Eva lançou as bases, que é a desobediência. A palavra fala que, mais para frente nós vamos falar que por causa dessa atitude de Eva, a morte passou por todos os homens. Ou seja, não somente Eva comeu e morreu, deu Adão e morreu, mas agora a humanidade, ela padece espiritualmente do efeito dessa desobediência de Eva e Adão. Mas agora a palavra para o nosso encorajamento é por isso, cingindo o vosso entendimento. Aquilo que Eva não fez lá, cingindo o seu entendimento. Como que Eva cingiria o seu entendimento? Ela ficando naquele limite, daquela porção que Deus falou para ela. Né? O que Deus falou para Eva? Que era para que Eva cingisse o seu entendimento? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Essa aqui que era a direção para que Eva cingisse o seu entendimento. Eva não cingiu o seu entendimento. Ela abriu brechas, ela dialogou com a serpente, né? Mas hoje o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade de escrevermos uma história diferente de Eva. Qual é a história que nós vamos escrever hoje, nos nossos dias? Por isso, cingindo o vosso entendimento. Sede sóbrios. Vamos encher o nosso coração de sobriedade. A palavra de Deus, ela traz uma direção segura para a nossa vida. O princípio da obediência é esse, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A desobediência é o contrário disso, para que vá mal e morra. Nós trazendo, falando um português claro, o princípio da obediência é para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, vamos sermos sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Hoje Jesus Cristo entrou na história e por meio do seu Santo Espírito, agora, nós como os filhos de Deus, nós desfrutamos da graça de Deus. O que a graça de Deus faz conosco? Ela torna possível, ela nos dá condição de obedecermos a palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue falando no meu e no seu coração e que alcance vantagem no meio dessa era, né, onde a desobediência ela impera. Nós vamos estar aqui debaixo da graça de Deus, desejosos e colocando o nosso coração diante do Senhor, para que nós sejamos esses filhos obedientes. Nós desejamos isso e almejamos isso. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Deixo para você um forte abraço fraterno em Cristo.